Muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Se estiverem me ouvindo bem, por favor, coloca aqui nos comentários, ouvindo bem. Esperar só mais um minutinho aqui que vai entrar mais gente e a gente já começa, tá bom? Aproveita e já vai colocando nos comentários aqui de onde você é, no que você trabalha, se você é empresário de qual ramo, para a gente se conhecer um pouco melhor. A gente vai fazer aqui uma sequência de várias lives, sempre às 19 horas, todos os dias, de segunda a sexta, daqui para frente, tá? É onde a gente vai falar bastante para você que é empresário, para você que é empreendedor, ou para você que é um colaborador de uma empresa, mas que quer crescer muito, não quer ficar estacionado onde você, de repente, está hoje. Por mais que você possa estar já num cargo bom, que você tenha anseios para crescer cada vez mais, tá bom? Então, se você está nessa situação, essas lives são para você também, ok? Ah, maravilha, tá dando para ouvir bem, né? Ótimo. Então vamos começar, gente? Então o objetivo aqui, como eu falei, vão ser vários dias, onde a gente vai falar sobre como crescer a empresa e como vencer os desafios de 2026, né? Um ano cheio de desafios, mas onde tem desafio tem oportunidade, e como a gente buscar essas oportunidades, né? E trazer a inteligência artificial para nos ajudar, para todos nós que somos empresários ou para todos nós que somos colaboradores de empresas e queremos potencializar aquilo que a gente já conhece, tá? Criar performance, criar dinamismo, utilizando a inteligência artificial, tá bom? Mas antes de falar propriamente dito da inteligência artificial, eu preciso falar de um outro assunto aqui com vocês, tá? Que eu até trouxe um tema anterior, antes da gente falar de ferramentas e tudo mais, e o tema é destravar por dentro para crescer por fora. E aí eu vou começar falando de uma história que aconteceu comigo agora, num passado recente, uns 5 meses atrás, porque talvez você se identifique com essa história e faça sentido, tá? Porque essa pessoa que me procurou nessa ocasião mudou totalmente a vida dela. Ela é uma empresária, tem uma empresa bastante relevante já, mas estava estacionada e não sabia como crescer, não sabia como ir adiante, tá bom? Então eu vou contar essa história, ela é rápida, mas é importante para contextualizar o que eu queria começar a falar para vocês aqui. Há uns 5 meses atrás, era um domingo, final de tarde, umas 18 horas, uma pessoa se conectou no meu Instagram e começou a me mandar mensagem ali no direct, né? E eu respondi, eu estava ali online naquele momento também, respondendo algumas outras perguntas e comecei a conversar com a pessoa. E aí o texto dela já inicial era: Rodrigo, eu preciso de ajuda. Eu tenho uma empresa já faz vários anos e eu sinto que eu vivo apagando incêndio. Eu trabalho de domingo a domingo, estou no escritório inclusive agora, trabalhando. Trabalho 12, 15 horas por dia e eu não consigo mais ver o crescimento da minha empresa. Eu sinto que eu estou estacionada, eu sinto que o meu time não engaja, eu sinto que o meu time está sem direção. E aí eu vi aquela mensagem, mandei uma mensagem para ela: você está disponível agora? Você consegue conversar um pouco agora? Era um domingo, gente, final de tarde. Ela falou: tô. Eu falei: então eu vou te mandar uma sala, entra nessa sala, vamos conversar um pouquinho. Aí ela se apresentou, ela já seguia, né, me seguia, já via alguns trabalhos que eu estava fazendo, foi até por uma indicação também de um outro empresário. E aí eu pedi para ela contextualizar melhor, né, tudo que ela estava me falando. E aí ela foi descrevendo. E ela foi descrevendo coisas que era o que eu mais vejo no dia a dia quando eu vou conversando aí com os empresários. Ela começava o dia dela já reagindo, né? Então, mensagem, trocando mensagem com o cliente, apagando incêndio, resolvendo BO com funcionário, boleto para pagar, fornecedor que não entregou o que estava prometendo para aquele dia, ou não entregou nos dias anteriores, enfim. E aí, no final do dia, sobrava ali alguns minutos para ela vender, para fazer o que realmente importava ali para a empresa. E aí eu fui ouvindo ela falando aquilo, e aí, enfim, quando ela terminou de falar, eu falei: olha, você não está travada
porque você não sabe o que fazer, porque você conhece seu produto, você conhece seu serviço, você conhece seu cliente. Você está travado porque você está presa no operacional. Porque o operacional, ele é algo que nos dá uma certa tranquilidade, né? Nos coloca num lugar confortável. Ele dá a sensação de controle quando a gente está no operacional, porque a gente que está fazendo. Sabe aquela história que se eu não fizer, não sai direito, então é melhor que eu faça? E ela fazia isso. Ela vendia, ela entregava, ela comprava, ela falava com o fornecedor, fazia tudo na empresa. Era a melhor funcionária do mês. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês e anota porque isso é poderoso. O operacional dá um certo conforto, mas ele rouba o nosso futuro. Ele realmente faz com que a gente se perca e acha que para crescer, para prosperar, tem que trabalhar cada vez mais horas. E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você não precisa entrar na minha mentoria agora. Nós vamos fazer aqui 2 semanas, que eu vou te dar um direcionamento de 2 semanas, mas eu preciso que você faça, porque senão não vai adiantar. Ela falou, não, eu tô aqui e eu quero participar da sua mentoria. Eu falei, não, mas primeiro você vai fazer o que eu vou pedir para você fazer. Se isso trouxer resultado para você, a gente conversa sobre a mentoria depois. Porque, gente, quando você é mentor, quando você está ali para ajudar alguém, é claro que a questão do dinheiro ela é importante. Todo mundo trabalha porque precisa também ganhar dinheiro, mas dinheiro tem que ser uma consequência. Anota isso porque também é poderoso. Quando você trabalha com o seu propósito, você está com o seu propósito alinhado, o dinheiro é consequência. Ele vem de qualquer forma. Ele vai vir, por qualquer forma que for. Por isso, procure sempre estar alinhado com o seu propósito. Ah, Rodrigo, mas eu não sei qual é o meu propósito. Olha, pensa bem, procura lá dentro que você já sabe. Se normalmente a gente já sabe qual é o nosso propósito. Mas mesmo assim, se a gente achar que a gente não saiba, uma lição de casa que é infalível para a gente se alinhar, nos alinharmos ao nosso propósito. Sirva. Faça algo por alguém. Algo que vai fazer a diferença na vida de alguém. Tá? Porque a hora que você faz isso, você pode ter certeza que você está se alinhando ao seu propósito. Mas eu falei para ela, vamos fazer um exercício aqui? Você vai pegar 60 minutos, 1 hora por dia do seu dia, você não vai fazer nada mais, você vai vender. Mas vai vender com processo, com método. E aí passei para ela um script de como ela tinha que fazer, né? Com cadência, com follow-up, proposta, a rotina que ela tinha que fazer. Falei, ó, vai começar essa cena 60 minutos por dia. Porque não adianta falar para você amanhã já sair e passar o dia inteiro tentando vender, que você vai ficar maluca e vai falar, poxa, quem vai responder meu cliente, quem vai resolver o BO, quem vai falar com o funcionário. Então tá bom, comece 60 minutos por dia, mas em 60 minutos você foca nisso, tá? Você vai trabalhar um script melhor, um follow-up melhor, e aí já indiquei uma ferramenta de IA para ela na época, para ajudá-la, né? Porque com a ferramenta de IA ela consegue criar o script mais rápido, ela consegue criar quebras de objeções mais rápidas, inclusive uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui, com uma das minhas empresas, eu dei uma licença para ela utilizar durante 1 mês, sem custo, para que ela fizesse isso. E ela usou nessa primeira semana. E a gente foi falando, né, trocava algumas mensagens, e na sexta-feira a gente marcou uma reunião, final da tarde. Então ela teve 5 dias para fazer isso. Quando ela entrou na sala, no 5º dia, que foi a sexta-feira no final da tarde, começou na segunda, na sexta-feira, ela falou, Rodrigo, eu achei que eu não tinha tempo. Mas na verdade, é o que você falou, eu não tenho método. E eu não estou falando com as pessoas corretas, eu estou atrás das pessoas que só ficam, parece que curiosas no meu produto, mas não tão, na verdade nunca vão comprar. Então, assim, poucas mudanças no processo dela já fez ela enxergar esse tipo de situação. Tá? E é isso que eu queria falar para vocês, para a gente começar o nosso assunto do dia de hoje. Tá? 2026 não é para você trabalhar muito mais, é para você trabalhar certo. É um ano que não vai permitir amadorismo. Eu fiz um vídeo aí que, inclusive, acho que está no Instagram aí hoje ou ontem. Não é um ano para amadorismo. É um ano para a gente aprender a trabalhar da forma correta. Porque, assim como é um ano de desafios, e vários desafios, né? Eleição, Copa do Mundo, um monte de feriado. Mas assim, onde tem muito desafio, tem muita oportunidade. Tirando toda a questão do quão foi difícil o tempo de pandemia, né, a questão da doença, de mortes, tirando essa parte, muitas empresas cresceram absurdamente ao longo da pandemia, porque aproveitaram a oportunidade da situação que estava acontecendo. As pessoas afastadas, o quanto não cresceu o e-commerce no mundo, quanto não cresceu essas plataformas de marketplace,
A gente não podia sair de casa, todo mundo tinha que comprar. Será que esses empresários que cresceram no e-commerce, cresceram no marketplace, não aproveitaram essa oportunidade? Agora, eles não ficaram lá reclamando. Não ficaram lá só falando, ah, meu Deus do céu, o que vai ser da minha empresa? Não, foram lá e se reinventaram e fizeram acontecer. E cresceram muito mais, muito mais. Hoje estão aí multimilionários. Então, gente, aproveita que nós estamos iniciando o ano, busque conhecimento, busque aperfeiçoamento, busque estar na mesa com pessoas que financeiramente e profissionalmente já estão acima de você, porque essas pessoas têm muito para te ensinar e você vai aprender. E aí vocês podem fazer parcerias, podem fazer ecossistemas e você crescer junto. Não sei se vocês viram, tá num dos podcasts aí do Marçal, que aliás amanhã eu vou estar num evento com ele. O Pablo, ele tá num podcast que ele fez com o Flávio Augusto, outro, né, bilionário brasileiro que vendeu o WhatsApp por 500 milhões de dólares. Ele fala, eu fiquei 2 anos, aliás, ele falava que era 1, aí depois o Flávio Augusto corrigiu ele e falou que era 2. Eu fiquei 1 ano mandando mensagem para o Flávio Augusto, porque eu queria me conectar, porque eu tinha um produto, um serviço que eu sabia que ele poderia gostar e ele seria um investidor do meu produto e serviço. Quando o Marçal não era o que ele é hoje, né? Não tinha o dinheiro ainda que ele tem hoje. E ele mandava a mensagem, ele via que do outro lado a pessoa, o Flávio Augusto, lia a mensagem, mas nunca respondeu, ficou 1 ano. Depois o Flávio fala que foram 2 anos. Aí o Marçal pensou, poxa, eu preciso achar uma forma de fazer com que ele me responda. E aí o Flávio Augusto, na época, né, era um pouco, tinha um sobrepeso, né, pelo que eles falam, e aí o Marçal pegou e mandou uma foto de uma pessoa um pouco mais gordinha, e falou, olha, Flávio, vi esse cara aqui hoje e lembrei de você. Só mandou isso. Não levou 1 minuto, disse que o Flávio respondeu para ele, opa, peraí, eu já não estou mais gordinho assim não, já emagreci. Ou seja, foi a forma que ele encontrou de conectar. Dali em diante ele conectou. E aí agora o Flávio começou a responder as perguntas dele. Então a gente tem que buscar oportunidades, a gente tem que buscar formas de interagir, de conectar com quem a gente quer conectar. E 2026 é para isso, é para fazer parceria, é para fazer ecossistema, é para fazer a coisa acontecer. Porque não existe um momento certo. Eu estou há 25 anos empreendendo. E eu escuto ainda muito empresário falar, não é o momento certo, esse país é difícil de empreender, esse país tem isso e tem aquilo. Então é verdade, tem tudo isso. Mas o que é melhor? Depender da aposentadoria, por exemplo, lá do INSS? Está todo mundo vendo o que aconteceu aí com o INSS. O que você está falando então, Rodrigo? Todo mundo deveria empreender? Estou falando isso. Todo mundo deveria empreender. Se você não é empresário ainda hoje, você deveria pensar em empreender. E eu falo isso para os colaboradores da minha empresa. Sem medo nenhum. Ah, você não tem medo de perder os colaboradores? Não, não vou perder colaboradores. Se eu conseguir formar empreendedores dentro da minha empresa, que trabalham hoje para mim, o meu propósito foi bem feito. Porque, inclusive, vão virar parceiros meus, a gente vai fazer negócios juntos e tudo mais. Então, eu vejo também muito empresário preocupado, que, meu Deus, se meu funcionário sair, o que vai acontecer? Se ele abrir uma concorrente minha? Para, você está na frente. Usa a estratégia, por isso que você tem que sair do operacional. E eu diria sair do operacional não é ficar totalmente fora do operacional, porque você precisa treinar, você precisa acompanhar, sim, seu time. Mas você não pode ficar 100% no operacional. Que você fique 20%, 30%, o restante no estratégia e no tático. Você precisa criar as estratégias. Quando a gente está no operacional, a gente vive apagando incêndio. A gente não pensa no que a gente tem que fazer para crescer a nossa empresa. E a empresa tem que crescer todos os anos. E aí eu já entro num ponto também super importante. Quando a empresa não cresce, eu vejo também muito empresário em 2025, vi muita empresa, Rodrigo, eu não cresci em 2025, mas pelo menos eu não caí. Vou bater com o mesmo faturamento que eu tive em 2025. Falei, então eu tenho uma notícia triste para te falar. Então você vai cair sim. E se você ficar 5 anos dessa forma, você quebra a empresa. Mas como assim? Eu não caí, eu continuei com o mesmo faturamento. Tá, mas você paga o mesmo salário do seu profissional? Não aumentou o salário dele? Você paga a mesma percentual de imposto no país dos impostos? Você paga o mesmo que você pagava pela matéria-prima para você produzir do que você pagava nos anos anteriores? Não, então você gasta mais hoje para você manter. E se você manteve o mesmo faturamento, quer dizer que você diminuiu o seu lucro. E se você ficar 5 anos, 4, 5 anos seguidos dessa forma, você quebra a empresa, por maior que você seja. E aí eu vou entrar agora num outro ponto,
que eu quero efetivamente para a gente começar a falar. Como eu falei, vão ser vários dias, mas eu precisava entrar nesse ponto para a gente destravar algumas crenças que muitas vezes está na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Crenças que são normais, mas que se a gente não tratar isso agora, não vai adiantar eu implementar, por exemplo, uma inteligência artificial no meu ambiente. Eu implementar um processo, implementar um método. Porque aquelas crenças vão fazer com que eu continue tentando trabalhar da forma errada. Então, por isso que eu não comecei hoje falando sobre ferramenta. E nem vou falar sobre ferramentas em si de IA aqui. Vou falar como ela pode ajudar. Durante todas essas lives, eu vou falar como ela pode. Agora, na semana que vem, no dia 28, a gente vai fazer um workshop, que depois eu detalho um pouco mais para vocês, que ali sim, quem tiver nesse workshop comigo e com o meu time, ali vai conseguir pegar todas as ferramentas que a gente utiliza nos 4 principais pilares da empresa: vendas, marketing, RH e financeiro. E ali sim, aí você vai sair com um plano para que você implemente e comece 2026 com o pé direito. Não vou nem falar de pé direito, né? Teve aí aquela questão lá para não entrar em assunto político. Então eu não vim falar só de ferramenta, não. Eu vim falar de cada um de nós, de você empresário, de você que de repente está travado e não por falta de capacidade. Porque sabe o que nos trava de verdade? É algo que é invisível muitas vezes, a maioria das vezes, que é aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita é o que nos trava muitas vezes, a maioria das vezes, porque pode ser uma crença que não é a correta. Então eu vou fazer uma pergunta simples e eu queria que vocês colocassem nos comentários aqui. O que te trava hoje? O que torna você um empresário travado ou um profissional travado? É falta de dinheiro? É falta de tempo? É não ter um time engajado com você? É falta de vendas? Falta de uma organização, de processo? O que é? Coloca aqui nos comentários, que depois a gente vai falar sobre isso. O que trava você? E por que você está travado também? É porque não dá? Ou porque você acredita que não dá? Gente, a maior parte das vezes é que a gente acredita que não dá. E aí aquilo vira uma realidade na nossa cabeça, na nossa mente. Todo mundo tem crenças. Eu tenho crenças, vocês têm crenças, todo mundo tem pressupostos, que são situações vividas e que a gente aprendeu com a nossa família, com amigos, na escola, com um chefe antigo que a gente teve, tá? Com experiências boas e ruins que a gente passa ao longo da vida e faz parte da vida de qualquer um de nós. É ou não é? E aí a gente cria crenças. E algumas que eu vou falar aqui eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Por exemplo, ganhar dinheiro é difícil. A gente não escuta muito isso. Dinheiro é difícil. A partir do momento que a gente acredita que ganhar dinheiro é difícil, a gente se coloca numa situação que é confortável não ganhar muito dinheiro. Porque é difícil mesmo ganhar. A maioria das pessoas, um percentual muito pequeno da população é que ganha muito dinheiro. Então, tudo bem, eu estou na média das pessoas. Ei, desculpa, você veio para cá, tá aqui, tá inclusive nessa live hoje, para ser igual à maioria das pessoas, para estar na média da maioria das pessoas, ou para ser alguém que vai além? Alguém que realmente quer buscar algo a mais. Outra que a gente sempre escuta, não dá para confiar em funcionário. Não é assim que a gente pensa? Não posso viajar porque se eu deixar a empresa com funcionário o negócio não roda. E muitas vezes é isso que acontece mesmo. Mas pode dizer, 99% é culpa do próprio empresário. Porque não preparou um time, não criou um time, não deu alçadas para o seu time também tomar decisões. Porque é aquilo lá, e está no operacional, que a gente falou, é confortável, está no operacional, estou controlando, então eu que faço, eu que decido, eu que... No final, obviamente, você é o dono, você tem que decidir mesmo. Mas você precisa criar mecanismos para decisões, talvez um pouco menores, possam ser feitas por outras pessoas do seu time. Senão tudo sempre vai depender de você. Eu preciso fazer tudo para ficar bem feito. Não é assim que a gente pensa também, quando a gente é muito do operacional? Se eu não fizer, o negócio não acontece, então eu tenho que fazer. Não tem jeito. Não, deixa que eu vou lá, eu faço, senão a coisa não vai acontecer. Para crescer, eu tenho que me matar de trabalhar. Outra coisa que a gente escuta, né? Eu tenho que me matar, tenho que trabalhar 12, 15 horas por dia. Empresário é isso, cara. Tem que trabalhar todo dia, 12, 15 horas por dia. Não é isso que a gente escuta também? Então, e aí a gente coloca isso na nossa cabeça e leva aquilo como uma verdade. E aí a gente fica sendo só mais um no meio da multidão. E o que eu estou convidando vocês aqui hoje é para não ser mais um no meio da multidão. É para fazer diferente. É para estar
dentro daquele percentual pequeno de pessoas que ganham muito dinheiro e que prosperam muito. E não estou dizendo que é só porque você tem que ficar com o dinheiro. Não, é porque você prosperando, você ganhando dinheiro, você naturalmente ajuda outras pessoas. E a gente vive num país em que a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. Nós estamos vivenciando há muitos anos nesse país, entra governo e sai governo, situações em que não nos estimulam a estudar, não nos estimulam a crescer, não nos estimulam a fazer parcerias, não, nos estimulam a ser mais um no meio da multidão. E por isso eu falo, eu gosto de estimular as pessoas a empreenderem, mesmo que ela ainda não pense nisso. Porque é isso que vai fazer ela crescer, e ela crescendo, ela vai ajudar outras pessoas. Está na Bíblia, gente, isso é bíblico. Crescer, prosperar é bíblico. E sabe o que é mais doido? A gente vive em 2026 com os pensamentos, com os programas mentais que a gente tem ainda lá de 2006 ou dos anos 90 ainda. A gente não evolui isso. Agora você imagina os computadores de hoje, ou os celulares de hoje, rodando sistemas operacionais de 20 anos atrás. Não dá certo, né? Tem que evoluir. Então por que a gente não evolui junto? A gente tem que evoluir. Onde que está a origem do travamento? Vem dos medos. Quem já escutou o Marçal falar que as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar em público. É ou não é uma realidade? Porque quando a gente fala sobre um assunto que a gente domina, a gente não precisa nem ser num público, num palco, nada disso. Numa roda de amigos, quando a gente fala de um assunto que a gente domina, a gente fala com propriedade, sem medo nenhum. Agora, se é um assunto que a gente não domina, a gente fica quietinho, só ouvindo, não é assim? Assim é falar em público. Então, o que a gente tem medo é de falhar em público. A gente tem medo do julgamento. Porque as pessoas, vai me criticar se eu falhar, se eu falar uma besteira aqui, vão me criticar. Só que quantos já te criticaram, não tentaram, não fazem nada, e estão criticando você que está tentando? Então, meu amigo, para de se preocupar com o julgamento. Cresça, faça acontecer. E faça até dar certo, não desista. Existe uma frase que é o seguinte, que eu falo muito. Já ouvi alguém falar e também falo muito. Feito é melhor do que o perfeito. Eu não preciso sair fazendo da melhor forma possível. Eu preciso sair, eu preciso tomar ação. Não ficar esperando acontecer alguma coisa, ou esperando o momento certo, porque o momento certo nunca vai acontecer. Eu falei para vocês, eu estou há 25 anos empreendendo. Se eu esperasse o momento certo, eu estaria até hoje CLT numa empresa ou alguma coisa do tipo. Não estou dizendo também, não estou criticando, tá? Porque tem cargos muito bons, que ganham muito, muito alto e as empresas precisam ter funcionários. O que eu estou dizendo é, pensa adiante. Lá na frente, pensa em ser um empresário, pensa em ser um empreendedor, se você ainda não é hoje. Tudo bem? Alguém está aprendendo alguma coisa boa aqui hoje? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ser bem direto agora aqui, gente, no que vai levar a gente para um próximo nível. O que vai levar cada um de vocês, empresários, colaboradores, empreendedores, não importa. O que vai te levar para um próximo nível de verdade não é trabalhar 15 horas por dia. O que vai te levar para um próximo nível é você ter clareza. Ter clareza no que você vende, no produto e no serviço que você oferece, no processo que você vai fazer para que você consiga vender muito mais, e na rotina, na consistência, na constância daquilo que você vai repetir todos os dias. Eu vou muito realmente em empresas, e aí falo principalmente com times comerciais, mas também com times de outras áreas, e eu vejo muito cada um trabalhando da forma como acha que tem que trabalhar, sem um método. E aí a culpa é do colaborador? Não, não é do colaborador, é do empresário, que não definiu, não treinou, não criou um script. E principalmente em vendas, gente, quando você não tem um script bem feito, como quebra as objeções, não domina o seu produto, mas mais do que o produto, não conecta com o seu cliente, porque entenda uma coisa também em vendas. Não é, o cliente não compra o seu produto, o seu serviço. O cliente compra você, a sua conexão com ele. O que a sua empresa e o que você, vendedor, consegue conectar com esse cliente. A hora que você consegue conectar e ter a atenção dele e mostrar que você realmente está preocupado em resolver um problema dele e não só simplesmente fazer uma venda, acabou ali, você ganhou o cliente. E ganhou um cliente por muitos anos, pode ter certeza disso. Eu já deixei de vender muitas vezes porque aquilo não era o que meu cliente precisava. E ele queria comprar. Mas eu falava para ele, isso aqui não é o que você precisa disso aqui.
Então deixa eu criar essa outra solução para você e eu volto para te falar. Não, Rodrigo, mas eu já queria. Eu falei, ok, só que não é isso aqui que vai te fazer realmente a diferença. E quando você faz isso, o cliente percebe que você não está preocupado somente com a venda. Você quer vender, obviamente, você é vendedor, você tem intenção, a gente precisa ser intencional. Mas na hora que ele percebe que você quer ajudá-lo de verdade, aí é onde você chega muito mais adiante e você aumenta, aí a gente entra em termos até mais técnicos, aumenta o LTV, que é o tempo de vida útil desse cliente na sua carteira, e aí você trabalha um upsell, trabalha um cross-sell, enfim, aí você vende outros produtos e outros serviços para esse cliente também. Tá bom? Então você não precisa trabalhar muito mais, o que você precisa é ter alavanca. E aí a gente entra no assunto já da inteligência artificial. Porque mesmo, falei no início, né, num ano tão desafiador, é um ano que, se vocês pegarem agora no início para realmente desbravar isso, desbravar a inteligência artificial, e eu não estou falando que você precisa ser um técnico, você precisa dominar a inteligência artificial, não, você precisa saber utilizar nos momentos corretos, ou ter um time que sabe implementar isso para você, ou ter uma mentoria e uma empresa, como é a minha mentoria, para te ajudar a implementar tudo isso e depois te acompanhar. É isso que você precisa. Porque é o que eu falei no início, eu sou mentor, né, de empresários, mas eu também participo de mentorias. Em 2025 eu participei de mentorias de várias empresas e eu tenho mentores que são fantásticos. Rafael Costa é meu mentor. Participei de imersões do André Menezes. Participei de imersões do Caio Carneiro da Ventes. Participei de imersões e mentoria do Flávio Augusto, porque eu sabia que para eu treinar outras pessoas, eu também preciso ser treinado, também preciso melhorar o meu conhecimento, também preciso sentar à mesa de pessoas que já chegaram mais longe do que eu. Porque mentoria é isso, mentoria é você pegar na mão do seu mentorado e falar para ele, olha, vem por esse caminho, você não precisa passar por esse caminho aqui, que ele é sinuoso, eu já cometi essa falha, então tem aqui, ó, tem esse atalho para você passar. Se você tiver que cometer erros, que você cometa erros novos, não os mesmos que eu cometi, por isso que eu estou aqui para te ajudar. E a maioria das empresas perde muita energia, tá? E aí já vem um insight para 2026, tá? Eu não sei como é que é o seu processo, que aliás, depois a gente vai falar sobre isso, eu estou disponibilizando um diagnóstico gratuito para a sua empresa, tá? É só você entrar em contato com o time através das minhas redes sociais, que o time, né, é só escrever eu quero lá na minha rede social, que o time entra em contato com você. A gente vai fazer um diagnóstico da sua empresa, gratuito, e te apresentar um plano para você começar a executar. Tá? Por quê? Porque dessa forma, você tem um direcionamento para começar 2026. Tá? E depois, se você quiser virar um mentorado nosso, é sua decisão. Mas a gente te entrega isso. Tá? Eu vejo muita empresa que não tem foco. Cria um monte de produto até bom, tá? Trabalha para um público-alvo gigante, então não tem ali uma meta de público-alvo, tem um monte de ideia, e só que não tem uma execução consistente. E aí, não vira, né? Você gasta dinheiro, você gasta energia, mas não coloca nada para rodar. Tá? 2026 precisa de foco. Precisa de foco e precisa de execução. É isso que vai fazer você chegar para um próximo nível. Então, eu queria fazer até um comentário aqui para vocês agora, que a gente vai falar dos 4 pilares lá que eu comentei, né? Então, vendas, marketing, finanças e RH. Então, ao longo desses próximos dias, nós vamos atuar em todos esses pontos, tá? Hoje a gente vai começar falando um pouco de venda, tá? Mas a gente vai continuar nos próximos dias, porque hoje o foco era trabalhar um pouco essas travas que a gente tem, essas crenças que a gente tem. E uma crença também muito grande de empresas, e acreditem, de empresas muito grandes. Eu falei que eu estou há 25 anos no mercado empreendendo, e eu vendo para empresas muito grandes. Eu vendo para grandes bancos, grandes seguradoras, grandes redes varejistas. Então, estou falando de McDonald's, de Riachuelo, de Pets, de Cobase, de Porto Seguro e todas as empresas da Porto. Então, são CSN. Então, assim, são muitas empresas que são muito grandes. Então, assim, eu me especializei efetivamente em ser um consultor de alta performance para entregar soluções para essas empresas. Tá? E foi inclusive por isso que eu criei o produto PSP, né, o Premium Sales Performance, que é a minha mentoria para empresas de pequeno e médio porte. Porque aquilo que eu consigo entregar para empresas de grande porte, eu quero também que o pequeno e médio empresário também tenha acesso, para que ele também possa crescer e virar uma grande empresa lá na frente. Então,
O que eu quero dizer para vocês? Essas travas, essas quebras de travas, essa mudança de chave, mudança de mentalidade, elas são importantes. Porque a IA propriamente dita, implementada numa empresa que não tem processo, que não tem método, que não segue nenhuma linha de raciocínio ou de treinamento do seu empresário, né, do dono, a IA não vai fazer milagre. A IA vai até mudar, tá? Se você implementar a IA num local que não tem processo, ou, desculpa até o termo, que é uma bagunça, a IA vai potencializar aquela bagunça. E eu já fiz isso, tá, gente? Mesmo mostrando para o cliente que aquele processo dele não era o correto, era uma seguradora, tá? Não vou dizer nomes aqui. Uma seguradora, fui lá implementar um processo de inteligência artificial e de BPM, né, de automação, workflow, numa área de sinistro de automóvel, e a empresa queria que eu implementasse a IA com o processo da forma comutável. Eu falei, olha, o processo de vocês não está legal. Vocês estão querendo contratar mais gente, inclusive não precisa, pelo que eu estou vendo aqui, é só vocês melhorarem o processo. Não, mas a gente vai fazer dessa forma. Ok, então eu vou fazer dessa forma. Eu tinha certeza que uma vez implantado daquela forma, em poucos dias ou poucas semanas, eles iam me chamar para conversar sobre aquilo e iam ver que eles tinham implementado uma bagunça, automatizado e potencializado uma bagunça. Dito e feito. Fizemos lá um projeto de 1 mês e meio, implementamos, entrou em produção, 2 semanas rodando, me chamaram, olha, Rodrigo, você tinha razão, nosso processo não está legal, a ferramenta demonstrou isso foi legal, porque mostrou o gargalo, e a gente precisa agora implementar da forma correta, ok? Paramos, redesenhamos, mais 1 mês e meio, e implementamos da forma correta. Pelo menos mostrou que estava errado a forma deles fazerem. E hoje a inteligência artificial dá muito dinamismo. Eu levaria muito mais tempo para implementar tudo que a gente implementou em 1 mês e meio para essa seguradora. Se a gente fosse trabalhar do formato anterior, antes da inteligência artificial. Hoje, eu tenho 3 empresas hoje, tá? Tem algumas outras entrando aí no ecossistema, mas hoje sou proprietário de 3 empresas. A Cyber Solutions, uma consultoria de TI, tá? Que aloca profissionais e é uma fábrica de software. A CyberFox, que é uma startup do grupo, onde ali a gente lida 100% com inteligência artificial. E a Cyber Academy, que é uma empresa de treinamentos do grupo. Essas 3 empresas hoje respiram inteligência artificial todos os dias. Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente entrega para o cliente hoje tem inteligência artificial envolvida. Mas não é só inteligência artificial. Aí entra o pulo do gato. É a nossa inteligência junto para fazer com que a inteligência potencialize aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente consegue entregar. Eu vou muito em empresas grandes, fazer palestras que os diretores e donos das empresas me chamam para falar sobre como tirar o medo da inteligência artificial dos colaboradores, porque os colaboradores têm medo. Vai roubar o meu emprego, vai roubar minhas atividades. Então, assim, tem que virar a chave, tem que mudar. A IA não vai roubar o emprego de ninguém. Agora, aquele que domina a IA, se trabalha junto com uma outra pessoa na mesma área, faz a mesma atividade, uma pessoa que não domina a IA, esse sim pode roubar o emprego daquele que não domina. Pode não, vai, é 100% de certeza, tá? Mais dia, menos dia. Então, aceite a IA e potencialize aquilo que você conhece, aquilo que você faz, para que você tenha muito mais sucesso. Você cresça dentro da sua empresa. Você que é empresário, para que você cresça a sua empresa. E é isso que a gente te ensina, como usar a IA, porque muita gente ainda usa a IA da mesma forma que fazia a consulta no Google há 10, 15 anos atrás. Até funciona para alguma coisa, mas não usa o real potencial. Às vezes eu pergunto, você já usa IA? Eu uso o chat GPT e tal. Ok, você usa o chat GPT. O que? Só para uma consulta? A IA vai muito além disso hoje. E eu não estou falando mal do chat GPT, muito pelo contrário, é um dos melhores que tem. O que eu estou dizendo é, de que forma você usa, de que forma você integra os seus sistemas, de que forma você conecta o seu cliente com a IA. Por exemplo, se você atende por WhatsApp. Tem estudos que já mostram isso. Se você levar mais do que 5 minutos para atender o seu cliente no WhatsApp, você aumenta em até 70% a chance de perder aquele cliente. Principalmente se é um potencial novo cliente. Porque aquele que já é seu cliente ainda tem um pouco mais de paciência para te aguardar. Agora, aquele que não é, e ele te chamou porque alguém indicou, porque ele te viu na internet, numa propaganda sua, e você não responde rapidamente, você perdeu esse cliente. E aí ele vira um lead frio. E aí demora para você engajar ele novamente, ou talvez nunca mais vai conseguir engajá-lo.
E por isso eu falo, uma das ferramentas que a gente tem é a implementação de agentes SDR com inteligência artificial que respondem seu WhatsApp. Mas não é aquele tipo de resposta, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, como era antigamente. Não, é uma IA. Você, inclusive, pode falar por voz, pode falar em outra língua e ela vai te responder por voz, vai te responder em outra língua, vai te responder por texto, da forma como você conversar com ela, entendendo e conhecendo o produto. Então, imagine você fazer um tráfego pago, por exemplo, um investimento em tráfego pago, seja no Meta, seja no Google, e aquilo gerar um interesse em alguém que vai clicar, ok? Aquilo já cai dentro da sua ferramenta de CRM, que isso é uma outra coisa, que eu vou nas empresas, tem CRM? Tenho. A hora que você vai ver, não tem nada criado lá dentro, ou tá uma bagunça, ninguém controla nada dentro daquele CRM. Então, isso é uma outra coisa, né? Mas é assunto que a gente vai falar depois. Então, é super importante você implementar a IA hoje em determinadas partes do processo, né? E quando eu falo determinadas partes, se você falar em vendas, dá para fazer em todas as fases. Na captura de leads, na prospecção, no follow-up, na geração de proposta, na venda e no pós-venda. A gente tem agentes hoje nas minhas empresas que trabalham só a parte de pós-venda, por exemplo. Ah, como assim, Rodrigo? E por voz, hein? Ligam. Como só as pessoas ligam para os nossos clientes para saber como é que está sendo a nossa entrega. Se estão gostando do nosso serviço, se tem alguma reclamação a ser feita, alguma objeção, algum ponto. E aí a IA filtra tudo isso e traz de volta para a gente de forma estratégica entende se está correndo tudo bem com o nosso cliente, se está tendo algum problema, por quê? Isso faz com que a gente aumente o tempo de vida útil do nosso cliente. E aí eu crio novos produtos e vendo para o mesmo cliente. Isso é uma coisa que muitas empresas não se preocupam. Vender mais para o mesmo cliente. O cara que já é seu cliente já está na sua carteira, não custa um tráfego pago, não custa nada para você vender mais para ele. Custa uma ligação, custa uma visita sua. E você está no dia a dia dele, você sabe o que ele precisa, quais são os desafios dele. E a gente, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, a gente está criando produtos todos os dias. E sabe para onde a gente olha primeiro? Para quem já é nosso cliente, quais são os desafios deles. Porque eu quero vender mais para ele. E se é um desafio dele, é um desafio de outro concorrente dele também. Então eu vendo primeiro para ele, já testo, né? Funcionou, ele já está usando. Agora eu estou com o meu sistema validado, minha inteligência validada para vender para o concorrente também. Então, gente, hoje o que eu queria abordar principalmente com vocês era essa quebra de travas, essa questão de que a gente consegue utilizar a IA em várias frentes. E eu queria falar um pouco para vocês agora do que é o workshop que vai acontecer na semana que vem, dia 28. Tá? Vai ser às 19 horas, é um workshop de 2 horas, onde ali eu vou te mostrar na prática ferramentas, eu vou abrir os bastidores das minhas empresas e mostrar o que a gente utiliza para vender muito mais, tá? Já utilizamos em 2024, 2025, e o que a gente já está utilizando em 2026, e as novidades também de produtos que a gente está colocando no mercado para ajudar as empresas a vender muito mais. Então, eu vou mostrar ferramentas de IA, como essa que responde no WhatsApp, que responde, por exemplo, nas redes sociais, como no Instagram. A gente tem uma plataforma digital que eu chamo de arsenal de agentes, tá? Que essa plataforma são agentes mesmo, especialistas em cada assunto. Um especialista de vendas, um de marketing, um do financeiro, um de RH, que as pessoas podem contratar essa plataforma, pagar uma mensalidade por ela, para ter agentes ali, consultores o tempo todo. Então imagine vocês conversarem com o Rodrigo, especialista de vendas, e o Rodrigo treinou um agente de IA para conversar com você, personalizado para o seu produto, para o seu negócio. E você pode conversar com ele a hora que você quiser, está ali disponível para você. Então, quem contrata, inclusive, a nossa mentoria já ganha isso para utilizar, mas quem não quiser fazer parte da mentoria, pode contratar isso à parte. Então, esse workshop, no dia 28, vai ser para mostrar todas essas ferramentas e fazer o gancho delas com todas essas áreas. Vendas, marketing, RH e financeiro. E dessa forma, te mostrar como você tem que trabalhar em 2026 para você vender muito mais, com a inteligência artificial. Então, são ferramentas, muitas delas a gente mesmo desenvolveu, são nossas, e outras são de mercado, mas todas elas com alto potencial e que a gente utiliza, e eu vou mostrar na prática para vocês como é que a gente utiliza aqui, como é que a gente usa isso nos nossos clientes, e também nesse workshop vou mostrar para vocês como criar soluções rapidamente. Então, como você cria, por exemplo, um site da sua empresa, como é que você cria uma landing page, como é que você cria criativos
rapidamente, com inteligência artificial. Você mesmo, você empresário, você colaborador de empresa. Então, essa live, ela vai ser esse workshop, ele vai ser importante para quem quer começar 2026 realmente, desculpa o termo, mas arregaçando, realmente, que não quer ficar estacionado, que quer crescer, tá? E aí você fala, vai ter custo para participar desse workshop? Vai, mas o custo é ridiculamente barato. Desculpa até o termo, é ridiculamente barato. É só para que você crie o compromisso de estar lá no dia e na hora, porque eu quero realmente pessoas comprometidas e não curiosas ali, tá? Eu prefiro ali poucas pessoas comprometidas participando do que muitas pessoas só curiosas e não participando da forma como é. Como eu falei, eu tenho um propósito, que é fazer as empresas crescerem muito, é fazer as coisas acontecerem em 2026, mesmo num ano com muito desafio. Então, se você quer participar disso, pode colocar aqui, eu quero também, pode colocar mensagens aqui nas nossas redes sociais. Eu vou deixar também ali no meu perfil um número de WhatsApp e também um link se você quiser participar. O preço, como eu falei, é barato. É R$ 29,90 para você participar desse workshop. Tá? Só R$ 29,90. Então, assim, se você for tomar um café da manhã amanhã numa padaria, você vai gastar mais do que isso. Mas a ideia é, quando a pessoa coloca a mão no bolso, ela se compromete, ela coloca na agenda e no dia ela está lá. Porque senão ela só se inscreve e no dia ela nem lembra e não entra para participar. E aí não é isso que eu estou procurando. Eu estou realmente procurando pessoas engajadas que querem crescer. Tá? Até porque abrindo um pouquinho mais ainda dos bastidores dos nossos produtos e serviços para esse ano, eu estou buscando parceiros, eu estou buscando um ecossistema de diversos ramos de negócio, um especialista tributário, um especialista em marketing, um especialista em RH, um especialista... Por quê? Porque eu quero ter todas essas empresas junto comigo para que a gente entregue cada vez mais para os nossos mentorados. Então, para isso eu preciso de pessoas comprometidas que queiram crescer. Um especialista em e-commerce, um especialista em marketplace, porque isso a gente consegue fazer com que a gente entregue a solução completa para o nosso cliente. Eu já entrego muita coisa, mas, obviamente, eu não consigo dominar o mercado. Então, tem pessoas que dominam outros assuntos que eu não domino, então essas pessoas eu quero que andem junto comigo, para a gente entregar cada vez mais, a gente impactar cada vez mais e a gente formar novos empreendedores cada vez mais. Então, vai ser no dia 28, semana que vem, às 19 horas. Quem tiver interesse, como eu falei, R$ 29,90, não paga nenhum café da manhã, para você estar presente e você vai sair desse workshop, tá, com ferramentas, como implementar isso em todas as principais áreas da sua empresa. Tá? Eu não sou ainda um empreendedor. É para mim, é para você também. Porque se você não é, como eu falei, você deveria estar pensando em virar um empreendedor. E mesmo que você não seja ainda, a empresa onde você está trabalhando hoje é o caminho para você virar um empreendedor. Dê tudo de si para a empresa onde você está. Mas eu não gosto, eu não recebo o que eu acho que eu deveria receber. Então não fique onde você está. Se você está aí, não importa o salário que você ganhe, não importa nada que possa estar te deixando um pouco incomodado. Importa é você dar o seu melhor. Na hora que você der o seu melhor aí, se não for aí que você tem que ficar, naturalmente vai aparecer outro espaço para você ir. Seja a sua empresa ou uma outra empresa ainda para você ir trabalhar. Então, dê o máximo que você possa dar para a empresa que você trabalha e esteja também nesse workshop, que ele também é para você. Eu tenho certeza que se você é um funcionário, um colaborador de uma empresa, nesse workshop você vai verificar ferramentas e formas de implementar isso no dia a dia de uma empresa, que a hora que você voltar e mostrar isso para o seu chefe, para o dono da empresa, para o seu gerente, para o seu diretor, eu tenho certeza que ele vai te dar muito mais atenção e vai te ajudar a implementar isso. Então é isso, no dia 28. Se você quiser participar, deixe um comentário aqui, que a gente vai entrar em contato, vai te mandar o link, uma pessoa do time vai fazer o contato com você, vai te explicar um pouco melhor. Mas lembrando que todos os dias, essa semana que vem, sempre às 19 horas, amanhã então novamente, a gente vai estar aqui falando desses assuntos. Então amanhã a gente vai falar muito de vendas, tá? O assunto de vendas, depois de amanhã RH e assim por diante, tá? Então, queria agradecer aqui o dia de hoje. Eu acho que era importante dar essa abertura para a gente tratar um pouco das nossas crenças, das nossas travas e eu explicar para vocês um pouquinho como é que vai ser esses dias. Sempre vão ser lives ali de 30, 40 minutos, tá? Não mais do que isso. E no dia do workshop vão ser 2 horas, tá? Então já é alguma coisa maior, porque aí realmente a gente vai colocar a mão na massa, vou mostrar ferramentas e a gente vai
vai seguir juntos para um próximo nível. Tá bom? Quem aprendeu alguma coisa útil aqui, coloca aqui a mensagem. Coloca aqui eu. E se quiserem também colocar alguma pergunta, enfim, podem colocar aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Alguém quer colocar alguma pergunta aqui? Então, vamos fazer só um exercício final, um exercício para destravar de vez em 2026. São 3 decisões que a gente tem que tomar juntos aqui. Topam fazer esse exercício comigo? 2 minutos. A gente só precisa falar e vocês precisam escrever aqui nos comentários, pode ser? A Juliana perguntou aqui, onde podemos adquirir? Juliana, a gente vai entrar em contato com você e faz essa explicação, tá bom? Te mando o link e também um canal de um colaborador nosso para te explicar como é que vai ser o workshop. Vamos fazer esse Destrava 2026 em 3 decisões? Então a decisão, posso começar aqui? A decisão 1, repete todo mundo comigo e escreve aqui, tá? Eu vou sair do improviso. Escreve aí, eu vou sair do improviso. Como eu falei, 2026 não é para improviso, é para quem realmente quer fazer a diferença, quer fazer da forma certa. Então, eu vou sair do improviso. Escreve aqui. Essa é a primeira decisão que a gente vai tomar juntos aqui. Ó, estamos fazendo um comprometimento juntos aqui, hein, gente? Eu vou sair do improviso. Vamos lá? Vamos para a decisão 2? São 3, como eu falei. Eu vou ter rotina comercial. Eu vou ter rotina comercial. Vou parar de procrastinar, vou parar de deixar de dar atenção à área comercial. A área comercial, gente, é o coração de uma empresa. De nada adianta eu ter uma boa entrega se ninguém vender. Eu não vou ter o que entregar se eu não vender. Percebem isso? Então, muitas vezes, até como eu falei, né? Eu tenho essa vontade de despertar o empreendedorismo nas pessoas. Tá? E eu consigo fazer isso. E muitas vezes me perguntam, poxa, mas por onde eu começo? Começa pela venda. Cria o seu produto, o seu serviço. Se você precisar, eu te ajudo a fazer isso. E comece pela venda. Você precisa vender. Ah, mas já preciso já ter o meu RH, já preciso ter... Não, você não precisa ter nada. Você precisa vender. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que grava vídeos, faz treinamentos, e ela falou, e eu falei, mas você já está vendendo? Ela falou, não, primeiro eu preciso terminar de gravar os vídeos. Eu falei, não. Na hora que você terminar de gravar esses vídeos, talvez já mudou a tecnologia, talvez já mudou, talvez já tenha coisa nova que você tenha que regravar esses vídeos. Primeiro venda, faça uma apresentação. É claro que você vai entregar isso depois, tem que entregar, obviamente. Você é uma pessoa ética, uma pessoa correta. Mas primeiro, vende aquilo que você está propondo entregar. A hora que você vendeu, você tem inclusive recursos financeiros para realmente fazer aquilo. Para contratar inclusive um time para te ajudar a fazer aquilo. Então venda é o coração. Comece pela venda. Sempre comece pela venda. E venda está no dia a dia de todas as pessoas. Não importa se você é ou não um vendedor. Desde o momento que você acorda, você vende. Você vende a sua forma de agir, a sua forma de falar, o seu sorriso ou a sua cara fechada, a sua forma de falar com a sua esposa, com seus filhos, a sua forma de se relacionar dentro da empresa que você trabalha. Tudo isso é venda. As pessoas te enxergam pelo aquilo que você vende, pelo aquilo que você mostra. Então toma cuidado com isso, é poderoso o que eu estou falando. Se você é aquela pessoa muito carrancuda, muito fechada, não gosta de falar com ninguém, as pessoas te enxergam dessa forma. É essa a visão que você está passando, que você está vendendo. Então, entenda isso. Vendas é para todo mundo. Não importa se você não trabalha com vendas. A gente faz vendas todos os dias. E isso, muitas vezes, a gente não percebe. Mas as pessoas nos olham e nos julgam por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Isso é venda. Tudo bem, gente? Então, a decisão 2, eu vou ter rotina comercial. A 3 é, eu vou usar IA com processo. Vou utilizar inteligência artificial com processo. Escrevem aí. IA com processo. São 3 decisões que a gente está tomando juntos aqui. Então, a primeira, eu vou sair do improviso. A segunda, eu vou ter rotina comercial. A terceira, eu vou usar IA com processo. Se a gente olhar para isso aqui, as próximas 3 semanas, 4 semanas, durante um mês, que é o tempo que a gente precisa para o nosso cérebro, cientificamente, inclusive falando, né? Absorver aquilo de uma forma mais rápida. Se eu olhar todos os dias pela manhã,
depois da minha oração e tudo mais, olhar para essas 3 decisões, eu tenho certeza que daqui 4 semanas não tem como mais você ser o mesmo. Não tem mais como você ser a mesma pessoa de um mês antes. Porque você já virou chaves, você já quebrou algumas crenças na sua cabeça que não vão voltar mais. Tudo bem? Gente, agradeço aí a presença de vocês. Amanhã às 19 horas a gente está aqui de novo. Tá bom? E eu vou, como eu falei, as pessoas que tiverem interesse, a gente deixa o comentário aqui que a gente vai entrar em contato na sequência para explicar sobre o workshop. Amanhã a gente fala um pouco mais também. De novo, como eu falei, é um preço irrisório, é ridículo, mas é porque eu preciso do comprometimento que as pessoas participem. Não é pelo dinheiro, porque R$ 29,90 não é pelo dinheiro. Mas aí você vai criar você mesmo, a sua cabeça vai virar uma chave e falar, opa, eu paguei, mexi no meu bolso, então eu vou participar. E se você participar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes disso, a gente vai ter as lives ainda ao longo dessa semana e também a semana que vem, tá bom? Valeu, gente. Uma excelente noite para todos.